Amém? Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus, é uma alegria estar aqui hoje, nesta manhã. E algumas coisas que eu quero falar e fazer nessa manhã aqui, né? A primeira é dar um testemunho da nossa viagem agora à Amazônia, né? Já há muito tempo eu queria ter tido a oportunidade de conhecer a realidade das pessoas que moram lá na floresta, nos rios, os ribeirinhos, né? Porque na floresta amazônica moram as tribos indígenas, né? Estão lá no meio do mato, lá, perdidos. E tem aquela população que mora na beirada dos rios ali, né? Rio Amazonas, Rio Solimões, Rio Negro e outros rios afluentes desses aí. E Deus nos deu essa oportunidade de estarmos indo agora no mês de maio. Por isso eu não estive aqui no aniversário da igreja, viu? Por isso que eu estou justificando, eu estava fora. Foi boa a festa? Teve bolo? Guardaram um pedaço aí para mim? Ô, Patrícia, que furo, hein? E aí foi muito interessante, irmãos, porque é diferente de tudo o que a gente já viu, entendeu? A realidade das pessoas que moram na zona ribeirinhas ali. Primeiro, são comunidades pequenas, né? As que a gente conheceu, pelo menos, não são assim, comunidades com muitas famílias, né? Já 6 famílias, 8 famílias, então está lá na beirada do rio, uma vilazinha ali com 8, 10 famílias, algumas com 20 famílias, talvez tenha umas com 60, mas eu não conheci. E de uma comunidade para outra você não vai de carro, nem de moto, nem de nada, você só vai de barco, né? Então atravessa o lago, atravessa o rio e vai assim. Eu peguei um barco em Manacapuru, 1 hora de Manaus, peguei um barco lá e aí a gente foi 9 horas de barco até chegar onde a gente ia na comunidade do Passarinho, né? E ali a gente conheceu outras comunidades também. Chove todos os dias, muito quente, né? Então todos os dias chove. O rio, se o seu barco não for muito grande, então se for aquelas canoas, aqueles barcos a motor, tem que ter cuidado, porque dependendo do horário, se o vento e a água estiver muito forte, fazendo umas ondas assim, é meio perigoso sair. Então a missionária, por exemplo, ela olhava assim, o banzeiro, chama de banzeiro, né? E aí, não tá bom não, vamos esperar melhorar. E às vezes até uma programação é cancelada porque né, não deu. Quem tem um barco grande, mas não dá para o missionário ter um barco grande, tem que ter o barquinho dele com a motor ali, né? À noite, então, também é muito complicado, porque pode ter tronco na água, então não é recomendado também a gente usar o barco à noite, a menos o pessoal que já mora ali, que já sabe de tudo, né? As comunidades são comunidades católicas, né? Então você chega em cada comunidadezinha, vai ter uma igrejinha católica, uma cruz, uma praça, alguma coisa assim. Mas assim é um lugar assim onde as pessoas vivem muito livres, né? Então a mãe não tem preocupação nenhuma com seus filhos, né? Os filhos ficam correndo, vai para o rio, vai para o mato, vai para tudo quanto é lado, né? O único perigo são as cobras nesse caso, né? Que tem muita cobra lá. Mas a criançada anda descalço. A gente não, a gente tem que ir de sapato, de bota, de não sei o quê, porque se um carrapato pega a gente, faz um estrago na gente. Minha esposa veio estragada, né? Ela veio estragada da Amazônia, porque um carrapato subiu, mordeu tudo aqui, assim. Você não vê o carrapato, ele é pequenininho, né? Um mucuim chama. E aí ela veio destruída, toda machucada, toda cheia de hematoma, né? Coceira, muita coceira. Então, mas as crianças não, dá uma impressão de liberdade, assim, sabe? A mãe fica tranquila, está na casa da tia, está na casa de alguém ali, aí vai para a escola é ali mesmo, tudo acontece ali. Então, para a gente que está fazendo missões no lugar desse, parece que em uma semana você está de férias, né? Nossa, eu que estou de férias, você acorda de manhã, você vê o rio, mas meu Deus, estou me sentindo num condomínio fechado aqui, né? Mas uma semana depois você se sente preso ali. Né? Não tem para onde ir, não tem como sair, você depende do tempo, você depende do barco, você depende... Dependendo da época do ano, sobe tanto rio, que para ir daqui do outro lado da rua, se for sua vizinha, se for sua prima, filho que mora ali, já mora em família, né? Tem que ir de barco daí. As casas são naqueles paus assim, levantadas, né? Então o rio vai subindo, chega até perto do assoalho da sua casa. Então para você ir na vizinha, você tem que pegar um barco. Tem que ir de barco até lá ou nadando, né? Porque não tem como chegar ali. Então na época da cheia,
é essa dificuldade. Quando o rio abaixa, aí é um outro nível de dificuldade. Porque, por exemplo, a água é daqui lá naquele posto ali na entrada do portal de Poá, por exemplo, né? Ou daqui lá no viaduto de Suzano. Né? A água é tudo aquilo ali, então você tem que ir. Mas quando abaixa tudo. E aí vira aquela lama, né? Aquela lama ali, então muita lama, não dá para andar. A pessoa que foi fazer compra na cidade, aí tem que carregar a compra lá do viaduto até aqui onde ela mora, né? Porque daí não tem o barco, não tem como chegar na casa dela. É outro nível de dificuldade, né? E aí os missionários passam por isso também. Não tem como comprar coisa em lugar nenhum, né? Não tem como ser ele, vou ali na mercearia comprar um pão, ou comprar uma carne. Não tem, é lá na Manacapuru. Tem que pegar o barco, 9 horas de viagem para ir buscar e 9 horas para voltar com a sua compra do mercado, né? Sua esposa fala, vamos fazer uma comprinha ali no supermercado? Então você tem que pensar que você tem que ir 9 horas para ir, 9 horas para voltar com o barco, né? Se for com a lancha, alguma coisa assim, com motor, talvez é mais rápido, né? Mas o barco de passageiro mesmo, que passa um dia sim, dia não, né? Ele passa um dia sim, dia não. Então, hoje... E a prefeitura, 2 vezes no mês, dia 15 e dia 30, dá passagem grátis para as pessoas, então, irem fazer suas compras. Aí, nesse dia, vai um montão de gente, né? Entra no barco, estica sua rede lá dentro do barco e vai deitado na rede, né? Então, é muito bom. Mas eles precisam de oração, precisam de obreiros, né? Tem poucos obreiros para cuidar das comunidades. É muito difícil ficar ali, né? Principalmente para quem tem filhos, né? O ideal, de repente, era capacitar os obreiros ali mesmo, né? É o que eu tenho sentido que eu vou fazer, então, né? Em vez de orar, né? Para Deus mandar mais gente, que eles precisam, mas ir lá e dar uma capacitação para os obreiros, acompanhá-los na internet, dar um ânimo para eles, né? Instruí-los para eles ficarem ali fazendo o trabalho. Porque é uma dinâmica diferente da nossa, né? Já pensou? Né? Já pensou, Patrícia? Você vai para lá, você não pode sair de casa porque o mucuim vai te pegar, vai te morder, né? Aí, se você quer ir no shopping, não tem como, né? Não existe um shopping, não tem nada lá, né? Dá para comprar um pão, não dá nada. Então, eles vivem à base do peixe, né? E da mandioca. E dessas compras que eles vão fazer na cidade. É diferente do sertão nordestino, né? Sertão nordestino, a pessoa, se está na seca, ela está na roça. Ela está com fome, ela não tem o que comer mesmo. Agora, lá não, né? Na época da seca do rio é que tem mais comida, porque quando seca, o peixe fica concentrado num lugar só, aí só com a bacia lá e pega os peixes, né? Assim, muito peixe, que esse peixe grande, né? Que a gente escuta falar, os tucunaré, os não sei o que lá da vida, né? É só ir lá e pegar com a mão eles lá quase, né? Nessa época. Mas é muito ruim também, porque o peixe ele contamina a água, né? Então eles acabam não bebendo aquela água. E aí muita gente tem necessidade. Se chove, pouca chuva já derruba a energia elétrica. Então, dependendo da chuva, se você tem coisa na geladeira, então você perde, né? Então, é sempre esse misto assim, de dificuldade, né? A gente teve lá, fez a compra, colocou na geladeira, deu uma chuva, irmãos. Aí a gente ficou à madrugada, acordava de madrugada, Senhor, em nome de Jesus, que a energia volte, Senhor, que volte, né? Porque não pode estragar as coisas, né? E aí como é que fazer? Lá de novo para comprar, né? Então é muito difícil. Mas precisa de alguém que vá para lá, né? Tem uma missionária lá trabalhando, ela é solteira, né? E está fazendo um bom trabalho. Ela chegou no povoado lá, na comunidade, tinha cinco famílias, e praticamente as 5 famílias já estão frequentando a igreja, né? Ou seja, pelo menos um membro da família já está frequentando a igreja. Então, um trabalho bonito que ela faz, né? Já está em outras comunidades também, abrindo, fomos pregar com ela em outros lugares, Deus usou a gente lá para pregar, pessoas entregando a vida para Jesus, né? Então, foi muito bom, uma experiência muito linda. E a nossa equipe esteve também em Cândido Sales, né? Meu irmão que coordenou, foi muito bom também, um trabalho bonito, não sei quem que recebeu aí os vídeos, né? Mas foi em parceria com outras organizações, pintaram 130 casas, a fachada das casas, deram Bíblia para cada família, um filtro de barro e mais alguns brindezinhos, orando com a família, quase 300 pessoas entregaram a vida para Jesus, né? Então, um trabalho bonito, né? E eu quero agradecer aqueles irmãos que têm orado e aqueles que têm contribuído, né? Que têm ofertado, porque tudo é caro, né, irmãos? A passagem de avião, R$ 1.200, de repente, para ir, para voltar, não sei.
O combustível de carro, você sabe o valor que está, pedágio, né? Aí a alimentação do pessoal na estrada, e aí vai a alimentação na semana lá, os filtros, e todas essas coisas, então, tudo é muito caro, né? Então, se Deus tocar no seu coração, está abençoando, né? Então, fique bem à vontade, escuta Deus falar, né? Porque, agora se você não tem, então ora. Às vezes a pessoa fala, pastor, eu não tenho como ajudar. Eu falo, então, irmão, faz a oração, porque quando você orar, Deus vai abrir portas e corações de outros lugares. Então, o que eu mais peço, na verdade, é oração, né? Porque quando ora, Deus trabalha, não é isso? E Deus tem sido fiel, não tem faltado nada, né, para a gente, tem suprido todas as necessidades. Hoje é o dia do pastor. Se você não sabe, hoje é o dia do seu pastor, pastor Mauro, pastora Patrícia, pastor Alex, né? Quantos amam o seu pastor? Ama? Muito bom. Irmãos, o pastor, ele é uma pessoa como todas as outras, né? Ele tem as suas lutas pessoais, as suas crises, ele tem as suas dificuldades na família, ele tem dificuldades financeiras, ele passa por problemas como você passa, às vezes fica doente também, né? É como nós, só que tem uma unção de Deus, uma graça de Deus sobre a vida do pastor, para que ele possa fazer a obra do Senhor. E quem não é pastor não sabe o que é ser pastor. Essa é a primeira conclusão que a gente tem, né? A pessoa não tem noção do que é ser pastor. Ela não sabe, ela não enxerga como o pastor enxerga. O pastor é uma pessoa assim, especial. Eu queria que você abrisse comigo em Efésios capítulo 4. Efésios 4. Efésios 4 vai nos falar sobre a igreja e sobre os dons que Deus deu para a igreja. Diz aqui no 4:1, peço-vos, eu, prisioneiro do Senhor, que vos porteis de modo digno do chamado com que fostes convocados, com toda a humildade e mansidão e com firmeza de ânimo, tolerando-vos uns aos outros em amor, buscando com diligência manter a unidade do Espírito no laço da paz. Há um corpo e um Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa chamada. Um só Deus, uma só fé, um só batismo, um Deus o Pai de todos, que é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça, conforme a medida do dom de Cristo. Portanto, de subindo ao alto, conduziu cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, subiu, se não é também que desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para completar todas as coisas. E ele deu uns para apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, para a preparação dos santos, para a obra do ministério, para a construção do corpo de Cristo, até que todos atinjamos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, para o homem perfeito, para a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças inconstantes e levados em volta por todo o movimento de doutrinas, pelo dolo dos homens, pelas astúcias do artifício do erro, sendo verdadeiros em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo unido por todas as juntas e suprimentos, segundo a medida do trabalho, para fazer o crescimento do corpo e a construção em si mesmo em amor. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele está aqui na carta aos Efésios, que é uma carta que ele fala sobre a igreja, sobre a natureza da igreja, né? Sobre a posição da igreja nas regiões celestiais, sobre a batalha espiritual da igreja, e ele fala então que a igreja precisa ter essa unidade. E ao falar da unidade da igreja, ele fala que é um só corpo, uma só fé, um só batismo, um Deus só sobre todos, e ele fala que Deus deu alguns presentes para a igreja, né? Alguns dons. Ele subiu ao céu e deu dons, né? E deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros como evangelistas.
Então, a igreja é a noiva do Senhor Jesus. Você faz parte da noiva do Senhor Jesus, né? Você é uma pessoa especial para Deus. A igreja é o que tem de mais precioso aqui. É como se Jesus tivesse marcado o casamento com a igreja, né? E o Espírito Santo tivesse vindo para preparar a noiva. Né? Você sabe que para uma noiva ficar preparada é muita tarefa, né? Tem que cuidar do pé, tem que cuidar da pele, tem que cuidar do rosto, tem que cuidar do cabelo, não é isso? É um monte de coisa, da saúde, aquela coisa toda. Então, o Espírito Santo, ele deu alguns dons, ele deu alguns profissionais para cuidar da igreja, né? É como se fosse um presente que o Espírito Santo deu para preparar a noiva de Cristo. E dentro desses presentes, dessa equipe, um deles é o pastor, né? Então a gente vai vendo aqui que são o apóstolo. Hoje temos aí muita gente chamando de apóstolo, mas o apóstolo é aquela pessoa que é um enviado de Deus para uma missão, né? Uma missão especial, grande. O apóstolo geralmente é aquele que forma os outros ministérios, né? É o missionário que chega num lugar e começa um trabalho do zero. É uma pessoa que começa uma visão muito grande, um líder de uma grande denominação. Então esses, para mim, são os verdadeiros apóstolos, né? Não a pessoa que tem o título. Ela pode ter o título de apóstolo e às vezes ela não tem o ministério de apóstolo. O Espírito Santo, ele deu o dom do apóstolo. Então nós temos homens de Deus que são verdadeiros apóstolos, né? A gente falar aqui, por exemplo, Hudson Taylor, um missionário lá para a China, um apóstolo, né? Ele não tinha o título de apóstolo, mas todos nós sabemos que só pode ser um apóstolo para fazer aquele trabalho, né? A gente tem aqui no Brasil o pastor José Rodrigues, né? Que é o líder da MCM, que mobiliza pastores, campos missionários, né? Apóstolo, verdadeiros apóstolos. Eu trabalho do lado de um apóstolo, que é o pastor Jonathan, lá do Vale da Bênção, né? Estava falando com ele sobre essa semana com ele, sobre isso, né? Hoje em dia, uma pessoa nem sabe pastorear nem nada, já recebe o título de apóstolo e fica, às vezes, causando até escândalo aí. Mas o apóstolo é aquele que foi um presente que Deus deu, né? Deus capacita algumas pessoas para ter essa unção de pai, paternal, né? De gerar outros ministérios. Existe aqui, né? Ele deu outros dons e depois ele deu os profetas. Profetas são aquelas pessoas que Deus usa no poder do Espírito Santo, né? Para revelar aquelas coisas que não estão claras no momento e para revelar coisas também futuras, né? O profeta tem essa capacidade de entender aquilo que não está claro, não está aparente, né? Então eu chego aqui, de repente eu olho para a vida do pastor Mauro e Deus me mostra que ele tem uma enfermidade, nem ele sabe às vezes, né? Do seu coração, vai no médico, o que tem aí? Chega lá o médico, né? Deus está me mostrando, e eu já vi muitas vezes aqui, eu já vi vários profetas vindo aqui na igreja, né? De vez em quando o pastor Mauro traz uns profetas aqui. E aí a pessoa, tem uns que quase sabe o RG da gente, né? E é bonito quando o ministério profético vem, porque ele traz estrutura, ele mostra que Deus está vendo todas as coisas, ele anuncia coisas grandes, né? Nós precisamos do apóstolo, nós precisamos do profeta. E fala aqui que ele deu também outros como evangelistas, né? O evangelista é muito bonito também, porque onde o evangelista passa, pessoas se convertem, pessoas são curadas, né? E eu tenho conhecido aí alguns evangelistas nessa minha caminhada. E ele fala que tem outros como mestres. Gente, como é importante esse trabalho, né? A pessoa que ensina a palavra, a pessoa que tira aqui, organiza aquilo ali, mostra pra gente, escreve livros. Quando você está lendo um livro, bom livro, pode ter certeza que aquele ali é o mestre, né? Que Deus levantou para capacitar. Nós temos os seminários que preparam pastores, nós temos pessoas que dominam certos assuntos, muito bom. E dentre esses aqui, um dos presentes que Deus deu para a igreja foi os pastores. Diga, pastores. Gente, pastor é um ser assim especial. Pastor é um ser assim, né? E a Bíblia diz que é bem-aventurado, né? Aquele que faz a obra do Senhor, aquele que se dedica para fazer o trabalho, e ele receberá a coroa da vida. Eu sei que naquele dia, no último dia,
Quando Deus for coroar todos, recompensar todos, os pastores terão uma coroação especial, né? O pastor é uma pessoa chamada por Deus. Às vezes eu falo, meu Deus, o que faz uma pessoa, né, que já tem todo mundo tem sua rotina pesada, tem seu trabalho, tem sua família, né, tem seus sonhos, seus projetos, tem de repente seus desejos também, né, como todo mundo, tirar uma férias, viajar, final de semana poder ir para algum canto. O que faz uma pessoa renunciar praticamente tudo isso quase? Eu fico pensando o que faz, não é? Você está aí, mas você fala, ó, semana eu vou visitar meu parente lá no interior de Campinas, lá em Campinas, não sei de onde, né? Ô, pastor Mauro, semana eu vou visitar minha... Ah, vai na bênção, meu irmão, vai na paz. O outro lá, vou para a praia, né? Vai para a praia com a família e tal. Mas o pastor não, muito difícil o pastor conseguir sair, né? Às vezes você termina o culto aqui, vai para um clube aí, para uma piscina, para não sei o quê, alguma coisa. Mas o pastor não, ele está sempre focado aqui, às vezes ele até faz uma programação, mas de repente quando ele está fazendo a programação, alguma coisa acontece e precisa dele lá, e aí a família fica esperando, né? O que faz uma pessoa renunciar a tudo isso? Somente um chamado de Deus, né? O chamado de Deus, irmãos, é um negócio que queima dentro da gente e que mantém a gente vivo o tempo todo, né? Aquilo queima assim que você sabe, e não é um negócio assim que você até falando, meu Deus, outro dia eu estava com um pastor lá no interior do Vale do Jequitinhonha, ele tinha feito um trabalho bonito, ele pegou um grupo grande da igreja dele, encheu o ônibus com doações, viajou quase 1000 quilômetros, pastor novo ele, mas mobilizou bastante gente, levou 200 cestas básicas, bicicleta, levou, né? Foi fazer trabalho com a gente nos povoados, tudo lá, e depois teve um momento lá que a gente esteve orando com ele, e ele falou, sabe, irmãos, às vezes eu penso em desistir. Às vezes eu penso em desistir. Provavelmente ele tem uma outra faculdade, alguma coisa, que poderia, talvez, vamos supor, não sei o que ele é. Se ele é engenheiro e se ele é formado em outra advogado, não sei, ele poderia simplesmente deixar aquela igreja dele ali, né? Mas ele falou, não, irmãos, eu vou para a igreja de manhã e saio de noite. Irmãos, eu e a minha esposa estamos envolvidos o tempo todo, porque é um negócio que queima, é um negócio que leva você a querer ver aquele negócio glorificando a Deus, querer ver aquilo ir para frente. Esse é o que Deus coloca, não é? O Jeremias, ele estava lá fazendo um ministério profético dele, muita oposição. Ele falou, Senhor, eu acho que eu vou parar. Mas os ossos dele começaram a queimar, né? Não tem jeito. Tem alguns que abandonam, né? Não, vou abandonar, a pressão está tão grande. Então, meus irmãos, o pastor, ele é, do ponto de vista de Deus, uma pessoa especial. E se a gente vê, olha só que interessante, até uma analogia, se você vê uma das primeiras profissões que teve no mundo, foi de pastor, né? Estava lá o Caim e o Abel. O Caim era agricultor, mas o Abel era pastor. Se você vê quando Jesus nasceu, para quem que foi anunciado o nascimento de Jesus? Foi para os pastores. Então, a gente precisa algumas coisas em relação ao nosso pastor e aos nossos pastores. Primeira coisa, a gente precisa orar pelos pastores. Orar. Quando você for orar, você ora pelos pastores. O Senhor abençoe o pastor Mauro, o pastor Alex, a pastora Patrícia, pastor Marcos, pastor fulano, pastor Beltrano. Porque com certeza eles estão atravessando alguma dificuldade, alguma provação. E algumas vezes na minha vida, eu assim parava com a minha esposa e falava, que bem, nossa, parece que está tudo em paz, né? Ela falava assim, olha, não fala muito alto não, né? Porque... E de fato, irmãos, na sequência, quando eu sentia que a coisa estava muito em paz, na sequência vinha uma pancada, vinha uma... Não é assim? Então, assim, é melhor acho que ficar os probleminhas toda hora para a gente administrar, do que ter um tempo de paz, assim, porque depois do tempo de paz vem uma pancada muito forte. Então, quando vinha o tempo de paz, a gente já preparava o couro, assim, porque o negócio ia vir. Não sei se você já viu no mar, quando você vai lá na praia, de repente o mar ele puxa para bem longe assim, a água, né? Nossa, apareceu bastante areia. Mas quando o mar faz isso é porque vai vir uma onda muito grande. Não é assim que funciona?
Os pastores estão sempre passando dificuldades, né? Então, a gente acompanha, às vezes, nas redes sociais, grandes pastores, você deve estar vendo aí, grandes pastores, pastores com nome, renome nacional, internacional, passando os problemas na família dele. Os pastores, às vezes, eles não falam, passam problemas financeiros. Então, precisam de oração. Então, orem sempre, o tempo todo, pela vida dos pastores, não é? Porque o diabo, irmãos, ele quer atingir todo mundo. Mas se uma pessoa que ele quer atingir mais é o pastor. Desestabilizar a igreja, né? Deixar as pessoas confusas, desacreditadas. Então, ore sempre pela vida dos pastores, né? Porque o ladrão, ele veio matar, roubar e destruir, não a vida da gente só, mas também a vida da igreja. Então, ore pela vida dos pastores. Coloque no seu coração, está todo dia orando pela vida dos pastores. A segunda coisa que a gente pode fazer pelos pastores é amar o pastor. Procure amar o seu pastor. Amar significa cuidar dele, né? Cuidar do pastor, cuidar da pastora, ter cuidado deles, né? Ver se estão precisando de alguma coisa, se não está faltando nada, né? De vez em quando vai lá dar uma olhadinha lá, dar uma... Oi, pastor, vim fazer uma visita aqui na sua casa, né? E tal, olhada no sapato dele assim, né? Se o sapato não está furado, né? Dá uma olhada no tênis da pastora assim, ver se está bom, né? Ver se os filhos do pastor estão bem, né? Graças a Deus aqui o pastor Mauro, né? A gente sabe da vida dele e tal, da Patrícia, mas às vezes não é material, mas às vezes é outra situação, né? Será que eles não estão precisando de tirar umas férias? Eles precisam de férias? Ou eles são Superman, assim, super-homem, que aguenta tudo e não tem problema? Ou eles precisam tirar umas férias também, de vez em quando? Mas será que eles têm o dinheiro para tirar as férias? A gente não sabe, né? Às vezes o pastor está ali ralando todo dia. Você vai chegar 9 horas na igreja, mas o pastor chega às 8. Chega às 8 para abrir, chega às 8 para limpar, chega às 8 para orar, né? Você vai embora, o pastor fica para fechar, fica para resolver o negócio da tesouraria. Não é assim, pastor? Desse jeito. Então, cuida do pastor, vê se ele está bem, porque ele tem no Brasil, nós temos os pastores bivocacionados. O que são os pastores bivocacionados? São aqueles pastores que têm o trabalho dele secular e o trabalho ministerial. Dupla jornada. Né? Eu sei que a dinâmica da igreja aqui não é tão intensa, mas tem igrejas que é muito intenso. O pastor trabalha o dia inteiro e à noite é o culto da oração. No outro dia é o trabalho o dia inteiro, o dia é o culto de libertação. Trabalho o dia inteiro, o dia é culto de ensino. Aí não sei o que, era a vigília no monte. Aí não sei o que. Irmãos, tem muitos pastores que morrem por causa do excesso de trabalho. Outro dia eu vi um testemunho de que um pastor morreu. E ele foi lá para o céu, aí chegou lá, todo mundo, Senhor, o Senhor levou esse pastor tão abençoado. E isso aconteceu mesmo, um testemunho. Aí o pastor chegou no céu lá e Jesus falou, encontrou ele e falou, olha, você veio para cá e eles estão jogando a culpa em mim. Como se eu tivesse te trazido, você que veio para cá, você não se cuidou. Então, às vezes o pastor excede no trabalho, né? Fica às vezes sem tirar uma férias. Então, olha bem, o pastor está tirando férias? O senhor está legal? Como é que está? A esposa está bem? Né? Vê se está tudo bem e cuida dele. Ama o seu pastor, ame ele, né? Como que a gente ama o pastor? Quando uma pessoa vir falar mal do pastor, você já corta, né? Já corta. Não, você viu? Irmão, nós vamos amar o nosso pastor, tá? Porque Deus que colocou ele lá, porque ele tem dedicado a vida dele, poderia pegar a família dele no final de semana e estar lá na praia, estar não sei aonde, mas ele está cuidando da igreja, não é? O pastor é muito importante. Eu estive em Guaribas, no Piauí, e Deus levou um pastor lá para um povoado chamado Cajueiro. Quando chegou lá, tinha tão poucos membros que só tinha um casal, a igreja caída e tal. E ele ficou alguns dias ali mas não tinha sustento para ele ali, né? Num povoado do sertão não tem nada, não tem o que fazer, né? Eles plantam feijão, mandioca e depende da chuva. E o pastor reuniu os 2 irmãozinhos e falou, olha, a gente não vai poder ficar aqui, que a igreja cortou
O dinheiro que eles falaram que ia mandar, que já era pouco, eles cortaram. Sabe o que aconteceu? O casal começou a chorar. Falou, pastor, quem vai cuidar da gente? O que vai ser da gente sem um pastor aqui nesse... O povoado já não tem igreja. Já não tem crente, tem o centro de macumba ali que domina isso aqui. Ó, pastor. Aqui o senhor não vai passar fome. O que a gente comeu, o senhor vai comer também. Era uma família pobre. E o pastor, porque tinha um chamado queimando dentro dele, ele foi orar. E Deus falou para ele ficar ali, cuidando daquele pessoal. A esposa, na ocasião não tinham filhos ainda, acho que nem dava para ter filho. Como que ele vai ter filho aqui? Não tem. E ele obedeceu, irmãos, o chamado. Ficou ali, isolado. Você sabe que Guaribas é a cidade mais pobre do Brasil na época do Bolsa Família. A mais pobre do Brasil era Guaribas. E ele não estava na cidade de Guaribas, estava num povoado a 30 quilômetros que era difícil de chegar lá. É nesse lugar que ele estava. Mas ele foi fiel ao chamado dele. E escutou o clamor dessas ovelhinhas, desses irmãozinhos simples que... O que vai ser de nós, pastor, sem o senhor aqui? E ele ficou ali. De repente veio um telefonema para ele de algum lugar. Uma igreja do Rio de Janeiro que ficou sabendo do trabalho dele lá. Ou dele lá. Tem trabalho, porque era muito pequeno o trabalho. E aí marcaram de conhecê-lo, chegaram lá. Aí os enviados do pastor falaram, o que ele precisa aí? Os enviados falaram assim, pastor, por hora que ele precisa de comida. Aí o pastor falou para eles ir lá no mercado, comprar e suprir a despensa do pastor. E aí fizeram uma aliança, estou encurtando a história, fizeram uma aliança, a igreja do Rio de Janeiro foi para lá, conheceu o trabalho dele e construíram uma base missionária, melhoraram a igreja e adotaram aquele pastor. Um rapaz dinâmico, alegre, começou a trabalhar, irmãos. Hoje ele tem uma igreja lá com uns 70 membros, no meio do nada, no meio do povoado lá. Uma igreja que você fala, meu Deus, que coisa linda. Obrigado, irmão. Que coisa linda. Mas para a gente ver a importância de um pastor num povoado que está entregue ao Satanás. Hoje, a pobreza continua ali ainda. As crianças daquele povoado, antes de ir para a escola, eles passam na igreja para tomar o café da manhã, porque em casa não tem. E na escola, a merenda, muitas vezes não chega ali. O caminhão quebra, a corrupção consome lá em algum lugar, e as crianças não têm. E as crianças não vão aprender se não tiver comida, irmãos. Eles saem da escola, passam na igreja, e eles almoçam antes de ir para casa. E as crianças que vêm para a tarde, passam na igreja para almoçar, para poder ir para a escola. Essa igreja está sendo uma bênção ali. E lá está um pastor jovem, um pastor assim que eu e minha esposa ficamos apaixonados por eles. E assim, afora nesse mundo, irmãos, tem muitos pastores. Quando você orar, ore por eles. São pessoas que, aonde eles estão fazendo a diferença. Né? Ali em algum lugar, alguma família está comendo porque um pastor está lá. Estivemos numa região, na época da pandemia, num povoado, a Igreja Católica deixou, a estrutura da Igreja Católica é muito grande naquele povoado lá, mas na época da pandemia deixou o pessoal. Sabe quem cuidou e deu comida para as pessoas? O pastor. O
Pastor que mobilizou o pessoal, igrejas do Brasil afora, cesta básica vinha ele entregar, para o católico, para o espírita, para aquelas famílias que estavam precisando. Às vezes aqui não precisa entregar uma cesta básica, mas é o pastor que está orando, é o pastor que está se preocupando. Às vezes o pastor perde o sono de madrugada, não é por causa da insônia dele, é por causa dos problemas da igreja. Às vezes não dorme. Às vezes fica sem saber para onde ir, o que fazer. Precisa de oração, precisa ser amado, né? Sabe como você pode amar o pastor? Apoiando o trabalho. Você viu o pastor Mauro falando? Que gostoso chegar aqui e ver a igreja, né? Então, quando você apoia o trabalho, né? Não, eu quero estar do lado do pastor. Pastor, o que precisa? Se você não consegue fazer muita coisa, não, pelo menos a minha presença ali no culto, eu vou estar ali para dar glória a Deus, para dar minha oferta, para cantar, para dar o apoio. Pastor, estou aqui. Pastor, não consigo fazer muita coisa, mas alguma coisa que precisar, eu estou aqui à sua disposição. Precisa dar o apoio para o pastor. A coisa gostosa, o pastor não precisa de muita coisa não, irmãos. Sabe por quê? Porque a recompensa do pastor não é dos homens. O pastor gosta muito quando você agradece, quando você elogia. Isso é muito bom para o lado humano. Mas nós que somos pastores, não é isso que determina a nossa permanência, não. Nosso olhar sempre está em Jesus, porque a gente está fazendo para agradar a Jesus. Não para agradar as pessoas, gente, lógico, para agradar a Jesus a gente tem que agradar as pessoas, não pode fazer mal para as pessoas, né? Como os pastores do Antigo Testamento, né? Maltratavam as ovelhas, se beneficiavam das ovelhas, não estavam interessados em cuidar das ovelhas, mas em pegar a lã das ovelhas, em comer as ovelhas, né? Não, o verdadeiro pastor, ele está sempre olhando para o Senhor Jesus. Então quando vem um elogio, amém. Eu sempre vi meu ministério pastoral igual aqueles meninos que estão lá no mercado. Eles trabalham no mercado. Eles empacotam a sua compra. Eles levam até no seu carro, não é assim? Eles levam a compra até no seu carro. Alguns mercados são assim. Antigamente era assim, não sei se ainda é assim. Aí leva lá e às vezes uma pessoa dá uma gorjeta, não é isso? Eu sempre entendi que meu trabalho era esse. Né? Como fosse aquele menino. Meu patrão está lá no escritório, lá de cima lá do mezanino, olhando. Lá eu empacotando, eu colocando no carrinho, e eu saindo com o carrinho, meu patrão me olhando. Quando chega lá, a pessoa dá uma gorjeta. Outros não dão, outros nem olham para a cara do menino, né? Assim é o pastor. O olho do pastor não está na gorjeta que ele vai ganhar, está no patrão que está olhando ele lá, né? O patrão está olhando, você está tratando bem as minhas ovelhas? Você está empacotando direitinho? Você está levando no carrinho? Você está cuidando bem do rebanho? É para ele que a gente está olhando, né? Agora, quando uma pessoa fala, olha, pastor Mauro, muito obrigado, uma gorjeta para o senhor. Uma gorjeta no sentido de um agradecimento. Pastor Mauro, que palavra bonita. Pastor Mauro, obrigado por ter me visitado. Pastor Mauro, obrigado por ter orado. Pastor Mauro, obrigado por cuidar de nós. Pastor Mauro, o senhor é o nosso pastor. Glória a Deus pela sua vida, por ter nos colocado no seu caminho. Quando a gente recebe um negócio desse, é uma gorjeta. Mas não é isso que mantém a gente firme no ministério, não. Mas é bom, né? Quando as pessoas reconhecem, quando as pessoas dão aquele valor que o pastor tem, a pastora tem. Isso é muito importante, né? Daquele abraço amigo. A gente tem que valorizar. Quantos amam o seu pastor aqui? Deixa eu ver. Né? E procurem sempre, né, apoiarem o trabalho, valorizarem. Agora, como o pastor Mauro falou, é perfeito? Não é. Ninguém é perfeito, né? Pastor ou vai ser muito brincalhão ou vai ser muito sério, não é isso? Você fala, não, nosso pastor é muito brincalhão, eu gosto dele, hahaha. Eu falo, não, mas ele podia ser mais brincalhão. O outro fala, não, o pastor tem que ser mais duro. O pastor não pode ser brincalhão desse jeito. Então não vai agradar, não é isso? Não vai agradar todo mundo, né? O pastor é muito assim, muito seco, muito não sei o que e tal. Deus chama todo mundo, irmão. Chamou até você para fazer a obra dele, né? Chamou todo mundo. Eu já vi pastor assim que são muito assim sério, aquela postura e tal, e Deus usa com poder. Já vi aqueles pastor brincalhão, quase stand-up, e Deus usa. É Deus que chama, né? E pode ser que aqui Deus está chamando você. Hoje você está criticando, falando, porque o pastor, mas se Deus chamar você?
Vai ser do seu jeitão, né? Seu jeito aí de ser, de fazer, que ele vai usar. Então, procure amar, né? Não dá para a gente mudar do jeito que a gente quer ser. Já pensou se o pastor quiser falar, não, eu vou agradar a irmã Maria agora, eu vou ser mais brincalhão. Ah, tá bom, vou brincar. Aí daqui a pouco já desagrada o irmão Geraldo ali, porque o irmão Geraldo acha que pastor não tem jeito. Então, eu acho que o pastor tem que ser o que ele é. Você não concorda comigo? Esse é o jeito que ele é, né? É na natureza dele. Agora não, tem que ser mais sério. Então, o pastor é brincalhão. Aí eu chego, irmãos, hoje nós vamos ler tal e tal. Vamos mudar só, vai ser uma coisa natural, né? Então, Deus quer usar a sua vida para abençoar a vida do pastor. E para que o corpo seja unido. Porque o pastor, ele foi levantado para edificar a igreja. Né? Para edificar, olha só o trabalho do pastor. Então, ele precisa alimentar o rebanho, né? Trazer a palavra de Deus para o rebanho. Ele precisa dirigir o rebanho. Ó, gente, Deus está falando que é para a gente investir na evangelização do bairro. Olha, irmãos, Deus está falando que é para a gente, nós temos que estar orando agora. Olha, gente, Deus está... E a gente precisa, como ovelha, seguir o pastor, né? Porque tem igreja que é assim, o pastor fala, vamos para cá. A pessoa, não sei se eu quero, se eu não... O pastor fica feliz com isso ou não? Não, né? Há um versículo na Bíblia que diz assim, olha, meus irmãos, seja submisso aos seus pastores, para que eles possam fazer o trabalho, né, com alegria e não gemendo. Quando a igreja se apresenta, o pastor fala, o pastor dá a direção de Deus, e a igreja segue naquele caminho, então é melhor, né? O pastor fica feliz, há uma resposta, fica fácil para ele. Agora, quando ele faz, aí um fala, não, a gente não vai fazer desse jeito não, não vou, boicota. Você vai? Eu não vou não, ainda desanima o outro. Vai dar trabalho. Aqui o apóstolo Paulo está falando da unidade da igreja. Olha só que bonito que ele fala aqui, né? Buscando diligentemente manter a unidade nos laços de paz. Manter a unidade, né? Todos nós aqui temos que trabalhar para manter a unidade da igreja. Uma turma só, não vai ter duas turmas, duas visões, não, uma só. Manter a unidade. Como que se mantém a unidade? Cada um, vamos lá, vamos ver se vocês me ajudam aqui. Vamos ver quem que os universitários aqui me ajudam. Vamos supor aqui que numa direção tem 4 opiniões. 4 opiniões. Um fala, não, vamos para o norte, outro vai para o sul, outro vai... Aí um grupo da igreja vai, eu vou para o norte com o irmão João. O outro fala, eu vou para o sul com a irmã Maria. O outro fala, eu vou para o leste com a irmã Antônia. Eu vou com o irmão Paulo. Ou se a gente falar assim, não, o pastor falou que é para a gente ir para frente. Aonde tem mais unidade? Nos 4, a gente sentar os 4 para a gente tentar ver para onde vai, ou a gente só seguir o pastor, numa direção só? Então, às vezes é isso, né? Às vezes a igreja, um irmão quer que a opinião dele seja ouvida, mas ele é diferente do pastor. O outro também quer, o outro também quer. Vai ter unidade em um lugar desse? Não. Vai ter unidade no dia que todo mundo falou, olha, irmãos, vamos acreditar que Deus levantou o nosso pastor. Vamos acreditar que Deus está dirigindo o nosso pastor. Vamos acreditar que nosso pastor está sendo usado por Deus. Vamos todo mundo seguir ele. Isso é unidade. Vamos todo mundo junto, né? O pastor chamou para a vigília tal, todo mundo. O pastor falou para o evangelismo, todo mundo. Consagração, todo mundo. Culto de quarta-feira, todo mundo. O culto, não sei, da casa da irmã Joana, todo mundo. Isso é unidade, né? Deus olha do céu e fala, olha sim, agora sim, é isso aí que eu queria, unidade. Né? Quando você se dissocia daquilo que o pastor falou, você já está promovendo uma divisãozinha naquele propósito ali. Então, o apóstolo Paulo está falando, olha, procure manter a unidade. Né? Então, vamos lá, vamos todo mundo. Né? Então, todo mundo na mesma pegada, na mesma direção. Porque na unidade, a gente tem a bênção do Senhor, que enriquece, né? E aí a gente vai estar valorizando cada vez mais aquilo que Deus tem dado. Então, ame o seu pastor, né? Promova, coopere, não dê trabalho para o seu pastor. Uma outra coisa que você pode fazer é não dar trabalho. Como que a gente não dá trabalho para o pastor? É quando a gente não faz coisa errada, né? Já o pastor vai ter que ir lá. Já a coisa mais difícil do pastor, irmãos,
é ter que resolver problemas assim de, né, de pessoas. Quando você vê que está com dificuldade no seu casamento, em vez de a coisa ficar feia, já procura o pastor logo. Pastor, olha, eu e minha esposa não estamos muito bem, a gente veio aqui para o senhor, né? Não se envolva em política da igreja, né? Discussão, né? Que complô dentro da igreja, isso também dá um desgaste muito grande, sabe? O pastor fica todo perdido, todo desorientado, isso desestrutura a igreja. Então, não dê trabalho para o pastor, né? Criar situações onde o pastor tem que ir lá resolver aquilo ali. Procura, quando você sentir alguma coisa ruim no seu coração, ou alguma, já ir lá e tomar uma providência. Procura manter o vínculo da unidade, assim, às vezes em algumas igrejas, aqui em Poá, assim, já não tem muito, mas lá por Ferraz, lá por São Paulo, lá por onde eu ando, tem muita gente que, sabe, conflito entre os irmãos, dá briga entre os irmãos da igreja, assim, aí o pastor vai ter que ir lá chamar a irmã Maria e chamar a irmã Antônia e sentar as duas. Gente, que difícil isso! Né? É difícil, não é difícil a gente ter que repreender o filho da gente que é pequenininho em casa? Já é uma tarefa tão... Quando eu tinha que disciplinar meus filhos, eram pequenininhos, 6, 7 aninhos. Filho, você quebrou aquilo lá, fez aquilo lá, desobedeceu a mamãe. Aí tinha que sentar ali, pegar uma varinha, dar umas varadas. Aquilo me cortava, não era gostoso fazer aquilo ali. E quando o crente peca? Você tem que corrigir um crente que pecou, né? O irmão que está devendo no mercado aí está dando escândalo na igreja. O irmão que adulterou, caiu em adultério. O irmão que fez coisa errada lá, não sei o quê, bateu na esposa. Muito difícil para o pastor isso. Tem que ir lá, sentar. Quantas vezes eu tive que fazer isso? E às vezes eu fui pastor muito novo. Teve uma vez que eu falei, meu Deus, por que eu estou aqui? Um casal que dava para ser meus pais. Eu tenho que chamar a atenção dele. Falou, fulano. Então, fulano. Então, isso e não sei... sim, pastor, eu não sei o que e tal. E eu olhando para ele assim com aquela cara de vontade de sumir dali, sabe? Você tem que tratar com uma moça que tinha engravidado na igreja e sentar com a família, né? É um trabalho difícil isso. Uma vez me chamaram na casa, pastor, olha, eu quero que o senhor venha aqui, minha filha engravidou. E meu marido, ele prometeu que se ela engravidou, qualquer das filhas engravidasse, ele ia botar para fora de casa e, olha, pastor, eu estou com medo porque é minha filha e não sei o que e tal, o senhor vem aqui. Estava eu lá, casa deles. Chego lá, o cara, a cara dele já era brava de natureza, assim, não era uma pessoa normal que ficava com a cara brava, a casa dele já era brava, assim, de pronto, assim, só de existir ele já era bravo. Aí cheguei lá, oi, tudo bem? Aquela cerimônia que você faz como pastor, né? Aí sentei lá e tal, e aí, fulano? Aí ele chegou. Chegou. Daí, fulano, vim fazer uma visita para você, sua família me chamou aqui, né? Para conversar com você sobre uma situação. E a sua esposa vai falar para você o que é. Aí ela já encolheu lá na cadeira e, fulano, sabe o que é? Que uma das nossas filhas está grávida. E tinha 2 filhas, né? E aí ele olhou para uma e olhou para outra. Olhou para uma e olhou para outra. E eu lá naquela cena lá, irmão, pensa o pastor numa situação dessa agora, né? Aí ele falou, foi a fulana. Que a outra era muito crente, né? Um era muito crente, a outra era meio... Foi a fulana. Já começaram a chorar todo mundo, a mãe, as filhas, tudo já começaram a chorar. E falei, meu Deus, agora vai apanhar todo mundo e eu junto aqui nessa casa. E aí sei que a mulher falou, chorou, a menina chorou e tal. Aí eu peguei, falei algumas coisas ali e tal. Aí, irmãos, é interessante. Olha o trabalho do pastor. Aquele dia... eu aprendi uma coisa muito grande. Ele parou e falou, pastor, eu tinha prometido para as minhas filhas que se fizesse alguma coisa dessa natureza, eu ia pôr para fora de casa, eu ia escorraçar, eu ia não sei o quê. Mas o meu amor pela minha filha é tão grande, pastor, que eu vou engolir tudo que eu falei. E eu vou dar o apoio para ela, viu, filha? Você precisar, todo mundo começou a chorar de novo, né?
Mas já pensou se não tem um pastor numa hora dessa? Que tragédia que pode acontecer numa casa dessa, né? Eu estou falando tudo isso para você fazer tudo, para não dar trabalho para o pastor, que é muito desgastante, né? O pastor tem que disciplinar. A gente fala, o pastor vai pôr você de banco. É muito ruim esse negócio de pôr de banco, né, pastor Mauro? É muito ruim para a gente isso. A gente não quer que isso aconteça. Então, como que você pode fazer? Quando você estiver debaixo de uma tentação muito grande, já procura o pastor antes do pecado. Fala, pastor, eu estou namorando e olha, nosso namoro está muito, sabe, pastor, eu preciso de uma cobertura aí, o pastor vai saber como te orientar. Pastor, olha, eu não estou aguentando mais a minha esposa, pastor, não estou suportando mais meu marido, mas olha, ora por mim aí, pastor. O pastor vai chamar o marido, e antes que precise criar um problema muito grande. O pastor está aqui para ajudar, mas tem hora que fica muito difícil. E sabe quando é mais terrível ainda? É quando a pessoa chega, está passando por um problema. E aí o pastor orienta a pessoa, fala, fulano, não sei o quê, não faz isso, tá? Vai por aqui, vai não sei o quê, porque senão vai complicar a sua vida. Aí a pessoa sai dali e faz justamente o contrário do que o pastor falou. Meu Deus, aí fica muito pior, porque lá na frente ela vai ter que voltar e o pastor não tem mais nenhuma palavra para tirar, porque o negócio está tão torto que nem ele vai consertar mais daí. Então procura antes, né? Procura ouvir a voz do seu pastor. Teria muita coisa para falar aqui mais, né? A gente está há 35 anos já nesse ministério pastoral, mas eu acho que deu para entender a mensagem, não deu? Então eu queria chamar o pastor Mauro aqui, a pastora Patrícia, a pastora Alex, e nós vamos orar por eles, amém? Pedir que Deus abençoe a vida deles, pedir que Deus, né, agradecer a Deus, né, pela vida deles, pelo trabalho deles, pelo empenho deles nas nossas vidas, né? Porque queima dentro do coração deles um chamado muito bonito. Pensar em desistir, meus irmãos, muitas vezes, né? Mas quando ele olha para o Senhor, ele fala, o Senhor morreu, deu o sangue dele pelas ovelhas. Ele olha para as ovelhas e vê que as ovelhinhas estão ali, né? Dependendo da orientação, dependendo do cuidado, então eles não vão seguir mais um pouco. Me dá graça, Senhor, e só a graça de Deus para suportar. Amém? Vamos orar então? Em nome de Jesus? Vamos vir alguns aqui na frente, aqui, abraçá-los, né? Vamos vir aqui na frente para agradecer, né, por essa... Isso, vamos vir, envolve eles aí, vamos umas 10 pessoas. As 10 pessoas vêm aqui para dar um abraço, envolver, ficar do lado. Opa, estamos juntos, pastor. Nós também, pastor, nós também não somos perfeitos, não. Então tem paciência com a gente, né? Então quem quiser vir aqui pedir graça, paciência, vem aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Mais gente, precisa mais gente aqui. Quem ama o pastor, vem aqui. Quem ama, vem aqui. Vem aqui, fica por trás aqui, um pouco por trás aqui, ó, isso. Põe aqui a mão por trás, isso. Glória a Deus, isso. Mais gente. Glória a Deus, olha que coisa boa, né? Que bom que tem o dia do pastor, né? Pelo menos a gente lembrar dele esse dia, né? E abençoar. Tem outra coisa que é bom a gente fazer com o pastor, é dar um presente pro pastor às vezes, né? Trazer um presente, né? Ó, pastor, uma camiseta pro senhor. Ó, pastora, uma blusa. Ó, né? E de repente tem os filhos do pastor também, né? Vai lá também, sei lá também, pastorzinho. Fica do lado do seu pai e sua mãe ali. Faz parte, né? Nós temos um ministério lá no sertão que cuida dos filhos dos pastores. Nós montamos um ministério e a gente... porque os pastores estão lá no meio do mato, sofrendo, né? E muitas vezes não tem quem cuida dos filhos dele. Tem... café de pastores, chá de mulheres, mas para os filhos de pastores não tem. E a gente tem feito isso lá no sertão nordestino, né? Abençoando. Vamos abençoar então aqui? Vamos estender as mãos e vamos abençoar? Senhor, obrigado, Senhor, pelo presente que o Senhor nos deu, que é o pastor. Senhor, os pastores. Aqui o pastor Alex, ó Deus, o pastor Mauro, pastora Patrícia, ó Deus, outros pastores que tem aqui, pastoras, nós queremos, ó Pai, te agradecer. Estamos todos no altar aqui hoje, Senhor, abençoando a vida do pastor, cobrando, pedindo, ó Deus, uma graça a mais, ó Pai. O Senhor sabe que eles estão sobrecarregados, ó Pai. É um tempo, Senhor, de muita pressão. É um tempo, Senhor, de muita coisas que estão acontecendo. É o trabalho, são os estudos, são as coisas da família. Senhor, mas tem a igreja. Ó Deus, e não apenas os que estão aqui dentro da igreja, mas, ó Deus, pesa no coração dos pastores as ovelhas que estão lá fora, estão feridas, e aquelas ainda, Pai, que nem chegaram no aprisco ainda.
mas o Senhor é bom e a sua misericórdia tem sido grande neste lugar. Eu oro pela vida do pastor Mauro, pastor Alex e suas esposas, para que o Senhor os fortaleça, os capacite cada dia mais, ó Pai, a caminhar, a levar esse trabalho, Senhor, para a glória do Senhor. E eu abençoo esse rebanho, que seja um rebanho, ó Pai, unido, um rebanho que ama o pastor, um rebanho que apoia o trabalho, um rebanho, Senhor, que não dá trabalho, Senhor, que facilita o trabalho deles. Nós assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus, abençoando em nome de Jesus. Aleluia! Vamos abraçar o pastor? Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Mauro. Obrigado, Senhor, pelos pastores da igreja. Ó Deus, usa o meu próprio agir. Aleluia. Ó Deus, sem tua graça, o que seria de mim? grande Deus. Deus abençoe, minha irmã. Aleluia. Já abraçou? Pode sentar. Pode abraçar depois também, né? Sempre no segundo domingo de junho é o dia do pastor. Então, todo ano, lembre. Opa, nosso pastor. Vamos esquecer não, né? Vamos todo mundo. Vamos lá, abençoar, agradecer, porque Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Eu só quero dar uma última palavra. Você pode sentar? Eu peço oração que no próximo dia 18 eu estou indo para Juazeiro do Norte, né, para mais uma missão ali. Nós vamos estar chegando em Juazeiro, dando um treinamento para professores de escola bíblica de férias, EBFs, né? Nós queremos capacitar algumas pessoas para alcançar 1000 crianças. 1000 crianças. Inclusive esse irmão que eu falei lá de Guaribas, a gente vai treinar um grupo deles para ele abençoar lá o povoado dele. E depois nós vamos para Itapipoca, no norte de Ceará, para uma evangelização de 120 famílias, entregar os filtros. E depois a gente volta para Juazeiro também e tem mais ali um trabalho para fazer ali na zona rural de Juazeiro do Norte. Aí a gente fica quase um mês fora, né? E aí a gente quer pedir uma oração. Outra coisa, no mês de agosto, nós estamos organizando uma missão evangelística no Sertão Relâmpago. Então, eu acho que vai ser dia 24, 25 e 26 de agosto. Como que vai ser? De repente você fala, pastor, eu não consigo ir para passar 10 dias lá e ficar, e etc, né? Eu tenho trabalho, eu cuido da minha mãe, tenho minhas crianças e tal. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o avião aqui na sexta-noite, no aeroporto de Guarulhos, vamos chegar 1h em Juazeiro do Norte, vamos dormir. No sábado a gente vai sair para um povoado lá para evangelizar. No sábado, vamos dormir por lá e ficar o domingo, fazer um trabalho no domingo também, a parte da manhã, de tarde, e voltar para Juazeiro do Norte, que é onde tem o aeroporto, pegar o avião e voltar. Por isso que é relâmpago, né? Nós vamos fazer um trabalho lá assim. Então, uma pessoa que todo mundo pode ir. É como se fosse um trabalho no final de semana, né? Como se você fosse visitar um parente ali em, sei lá, no interior de São Paulo, como se você tivesse ido para a praia. Mesma coisa. O tempo do avião é 2h30, né? Vai para Guarulhos, pega o avião, desce lá. Dorme lá, já perto do aeroporto mesmo. No outro dia a gente segue para o meio do mato lá, onde a gente vai plantar uma igreja, deixar uma igreja plantada ali, né? Algum pastor lá da região vai cuidar depois daquela igreja. A gente trabalha sábado e domingo, à noite pega o avião e volta para casa e chega de madrugada aqui. Aí só tem que pensar que no outro dia vai trabalhar assim, né? Meio assim, mas vai vir com o coração assim. Então você vai falar, pastor, quando tiver de novo eu vou de novo. Porque sabe, irmãos, nós estamos muito acostumados a ficar sentados nas igrejas, né? Estamos muito parados, essas cadeiras não estão aguentando mais a gente não, estão cansadas da gente, né? A gente precisa se levantar e fazer alguma coisa. Lá fora, aqui no bairro, lá no sertão, lá nos ribeirinhos, fazer a obra de Deus. Amém?
Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Amém, amém? O pastor estava pregando aqui, eu não parava de chorar, irmão. Porque testificação, né? Eu também já acompanhei muitas coisas da vida do pastor Marcos, que ele já passou, né, as dificuldades, né? E aí é um enxugando a lágrima do outro, né? É um dando suporte pro outro, né, pastor? E graças a Deus